Olá pessoal, bem-vindos ao quarto tutorial do projeto do foguete do Solid Edge. Nesse tutorial nós vamos executar a peça 5 do foguete, ok? Que é essa pecinha aqui. No tutorial anterior nós fizemos a peça 4, que é o suporte vertical. Nesse tutorial nós vamos fazer a peça 5, que é o suporte horizontal, bem como vamos fazer o foguete propriamente dito. Bom, eu quero aproveitar esse início do tutorial para agradecer aí a todas as pessoas que estão assistindo aos tutoriais e que estão comentando, que estão dando sugestões e fazendo elogios. É óbvio que é bom ouvir elogios, né? Então eu quero aproveitar esse início para agradecer a vocês que estão assistindo aos tutoriais. E peço também para que divulguem, né? Passem aí os links, compartilhem com pessoas que vocês conhecem, que gostam do Solid Edge ou que trabalham com Solid Edge, para que a gente possa manter o canal e fazer novos tutoriais, ok? Obrigado e vamos iniciar. Vamos iniciar fazendo a peça 5. Então abra um arquivo isopart. Aberto o arquivo isopart, mande mostrar os planos de referência, esconda a base, pegar a ferramenta extrude. Percebam que nesses tutoriais a gente tem usado bastante ferramentas básicas e a gente tem feito bastante coisa com elas. Então 90% do tempo você usa ferramentas básicas no Solid Edge. Óbvio que com uma peça mais complicada você tem que usar recursos mais avançados, tá? Mas essas ferramentas básicas aqui já dá pra gente fazer bastante coisa. Vamos então selecionar aqui o recurso Extrude. Vamos selecionar Coincident Plane, plano frontal. Vamos selecionar a ferramenta retângulo a partir do centro, Rectangle by Center. Selecione a intersecção entre os dois planos aqui. Abra um retângulo mais ou menos com essas proporções. Selecione a ferramenta Smart Dimension. Vamos dar uma medida de largura para essa peça de 50 milímetros. Vamos dar aqui uma altura para ela de 33 milímetros. Então um retângulo básico, 33 por 50. Close Sketch, e aí nós vamos fazer a extrusão. A extrusão, como nós já vimos, a gente pode escolher um lado, né, digitar aqui em Distance a medida da espessura. Podemos também mudar aqui a opção, selecionar essa opção, Extrude Symmetrical Extend. Então ele vai estender a partir do centro. Vamos usar essa ferramenta e vamos fazer uma extrusão com 10 milímetros de espessura. Finish, Cancel. Eu tenho minha extrusão pronta aqui. Vamos esconder os planos para ficar mais limpa a visualização. Essa peça ela tem dois chanfros aqui nas laterais, e esses chanfros nós vamos criar aqui, ó, na aba Home. Vá na ferramenta de recursos Round, na setinha aqui para baixo. Vamos escolher Chamfer. São chanfros de 45 graus, então não preciso fazer nenhuma alteração aqui. Então Equal Setback, lados iguais de medidas. Vamos colocar aqui a distância de 10 milímetros, setback de 10 milímetros. Vamos selecionar essa aresta e essa aresta oposta. Vamos aceitar. Está pronto aqui o chanfro na peça. Essa peça ela tem um furo meia circunferência, que é onde vai ficar alojado o foguete. Então vamos usar aqui a ferramenta Cut. Vamos selecionar a face da peça, aqui essa face principal. Vamos selecionar a ferramenta Circle by Center Point. Vamos vir aqui, ó, exatamente no centro dessa linha superior, ó, vamos passando o mouse aqui. A hora que aparecer esse símbolozinho de midpoint, né, branquinho aqui, com uma linha com um pontinho no meio, clique, abra um diâmetro, mais ou menos com essa proporção, e selecione a ferramenta Smart Dimension e vamos dar aqui um diâmetro de 26 milímetros. O diâmetro do foguete é de 26 milímetros. Close Sketch e indique a direção. A forma de extrusão aqui para o corte, ela pode ser diversas, né? Eu posso cortar tudo, eu posso selecionar até a próxima face. Nesse caso, eu vou selecionar aqui cortar tudo, Frugal, e vou indicar a seta do vetor aqui para o lado que eu quero cortar. Okay? Feito o corte, agora nós vamos fazer a furação que tem aqui nessa peça. Eu tenho um furo aqui central, um furo de 6,5 milímetros, e eu tenho dois furinhos, né, nas laterais aqui de 4 milímetros de diâmetro. Vou criar primeiro o furo de 6 milímetros, 6,5 milímetros. Seleciona a ferramenta Hole, seleciona essa face de baixo aqui da peça. Vamos entrar aqui nas propriedades, no Hole Options,
furo simples. Vamos digitar o valor aqui de 6,5 milímetros. E vamos posicionar esse furo aqui, ó, no centro. Ó, quando você vai passando aqui próximo das arestas, ele vai te indicando pontos de fixação. Então, percebam também que aparece uma linhazinha tracejada vermelha, indicando que você está alinhado com aquele ponto central. Okay? Eu posso fazer a mesma coisa aqui em cima, passo o mouse em cima, conecto ali o ponto midpoint, olha só. A linhazinha vermelha, o que aconteceu? Duas linhas vermelhas tracejadas, indicando que eu estou exatamente no centro da peça, tá? Cliquei, percebam que o sketch do furo já ficou totalmente definido, porque ele está alinhado no centro nessa direção e no centro nessa direção. Era exatamente isso que eu queria, não preciso dar medida nenhuma. Close Sketch. E seleciono aqui a forma de extrusão, Trugal. E selecionar, né, o lado de corte. Finish, Cancel, feito o furo de 6,5 milímetros. Vou criar agora dois furos de 4 milímetros aqui nas laterais. Para fazer isso, eu vou selecionar a ferramenta de furo, a face de baixo da peça. Vou entrar em Options do furo, Role Options, furo simples em milímetro. E vou selecionar aqui o diâmetro de 4 milímetros. Aqui você já pode configurar a extensão, o tipo de extensão. Nesse caso, eu quero uma extensão finita, então Finite Extend. Percebam que aqui o furo está chapado, né? Eu não tenho ponta de broca, eu vou habilitar aqui a opção de ponta de broca. Vou selecionar essa opção, que o furo vai ser medido até o final da parte cilíndrica. E vou colocar aqui a profundidade do furo. A profundidade no furo, nesse caso, é de 15 milímetros. Digitei 15 ali, em Roll Depth, vou dar OK. Percebam agora que eu posso vir aqui, ó, no centro do furo que eu já executei, puxar para a lateral, verifico a linhazinha vermelha acompanhando meu sketch, no centro no sentido vertical, clico e vou dar uma dimensão do centro para cá. Então, ó, é simples, Smart Dimension, seleciona a borda do furo aqui e vá até o centro do furo que você acabou de criar e digite 10 milímetros. Tá? Porque a distância de centro entre um furo e outro é de 20 milímetros. Aceite. Eu vou fazer um outro furo aqui do outro lado, porém eu vou usar um recurso de espelho. Então eu não vou criar um novo sketch. Eu vou fechar, vou dar a direção de corte e vou dar Finish Cancel. Feito isso, está pronto o furinho ali. Vou habilitar novamente os planos de referência. Vou selecionar a ferramenta aqui em Home, Mirror, vou selecionar o furo, pode ser aqui na peça ou aqui na árvore, aceitar e selecionar o plano de referência, plano que divide a peça no meio no sentido do comprimento. Selecionei o plano, automaticamente a filter, né, o recurso é copiado ali. Finish, minha pecinha está executada, está pronta. A única coisa que nós vamos fazer agora é fazer chanfros de acabamento. Então vou selecionar aqui a ferramenta chanfro, vou digitar aqui um valor de 0,5 em setback e vou sair selecionando as arestas que eu preciso chanfrar. As arestas que eu preciso chanfrar são todas essas aqui de contorno, com exceção do raio, com exceção desse furo com raio e com exceção também dessas duas arestas inferiores. Aliás, dessas 4 arestas inferiores. Como que eu vou fazer? Olha só, vou vir aqui e vou selecionar essas 3 arestinhas aqui, ó. Vou aqui da mesma forma desse lado. Selecionei aqui essas 3 arestas. Faço a mesma coisa aqui nesse lado da peça e aceito. Finish, Cancel, está criado a peça 5. Vamos entrar aqui em Properties, Material Table. Percebam que aqui eu tenho uma lista já de materiais pré-definidos pelo Solid Edge. Eu posso selecionar um desses materiais, porém eu estou digitando aqui, eu estou escrevendo aqui, ó, aço 1010 1020. Estou escrevendo isso porque no final do tutorial eu vou criar uma lista de materiais e eu quero que saia essa designação, tá? O Solid Edge não tem uma lista em português, então eu estou enganando ele, estou criando aqui um material, um nome aqui com a designação em português, descrição em português. Vou colocar aqui o peso específico do aço, que é 7850, e vou Apply to Model. Vou vir aqui em Application Button novamente, Properties, File Properties, Summary. Vou colocar o título. Então eu tenho aqui o título é
suporte horizontal. Aqui um título um pouco maior, um subtítulo, vamos colocar aqui suporte horizontal do foguete. O autor, você coloca o seu nome, vou colocar aqui J.O. Gerente do projeto, no seu caso você coloca o nome do seu verificador, né, o seu gerente de projeto. Company, vou colocar Inova. Vamos aqui em Project e vamos preencher Document Number. Estou usando a especificação P, então P005, que é o número da peça, dígito 0, que é revisão. E aqui eu vou colocar uma revisão inicial de 0. Nome do projeto eu vou colocar Projeto Foguete. Okay? Vamos aqui em Preview, vamos criar um preview da peça. Então vem em Preview, Create Preview, ele me pega a tela que está apresentada no momento. Ok, vamos salvar, Save As. Vamos aqui foguete tutorial, vamos salvar como peça 5, Save. Finalizada a nossa pecinha. Iniciando a peça 6. Selecione Isopart, crie um arquivo novo Isopart. Para quem não tem acompanhado os tutoriais anteriores, nós estamos usando o ambiente Ordered, estamos trabalhando em Ordered. Vamos esconder a base, mostrar os planos de referência. Essa peça é uma peça que vamos fazer em Revolução, uma parte dela. Em todos os softwares 3D que trabalham com Revolução, Revolve, nós precisamos desenhar apenas a metade da peça, né? Então o perfil ele vai ser revolucionado, então desenharemos apenas a parte de simetria superior da peça, ok? Até agora, toda vez que nós íamos criar um recurso, eu selecionava diretamente o recurso. Então Extrude, eu selecionava Extrude. Porém, uma boa prática para você usar no seu dia a dia, é interessante você criar o sketch do recurso. Eu costumo usar isso. Então, por exemplo, agora eu vou fazer uma revolução. Então eu vou criar o perfil superior da peça para poder fazer a revolução por um eixo de revolução. Então eu vou desenhar como um sketch, tá? Vamos selecionar aqui Sketch, vamos selecionar Coincident Plane aqui e o plano frontal. Feito isso, vamos iniciar a construção do perfil. Vamos criar uma linha vertical a partir do centro, né? Então selecione o elemento linha, selecione exatamente o centro do plano. Vamos colocar aqui uma cota de aproximadamente 15 milímetros, tá? Na horizontal para a direita, mais ou menos 10 milímetros. Não se preocupe com medidas, que posteriormente nós iremos acertar essas medidas, ok? Vamos levantar aqui mais ou menos até 20. Olha só como está ficando. Vamos na horizontal. Como que eu sei que está na horizontal ou na vertical, né? Então observem essa linhazinha branca que aparece ao lado da mira, tá? Essa linha indica que minha linha está na vertical ou na horizontal. Perfeito? Então vamos um pouquinho aqui para a direita, mais ou menos 1 milímetro. Vamos descer nesse sentido, inclinado, tá? Percebam que quando eu chego no alinhamento dessa linha horizontal que eu criei aqui, ó, ela cria uma referência, né? Uma ligação. Então essa linha pontilhada está indicando que elas estão no mesmo ponto de altura. Vamos manter isso aí, vamos já criar essa relação com essa linha, tá? Vamos mais um pouco para a direita, mais ou menos 100 milímetros, mais ou menos, né? Na horizontal, fechado aqui. Vamos segurar o Shift, botão do meio do mouse é o Pan, ou eu posso vir aqui, ó, selecionar a ferramenta Pan, né? Vou dar um zoom com o botão do meio do mouse, ok. Percebam que eu apertei S, que eu perdi o comando, então eu tenho que voltar aqui na linha, selecionar a linha, vir aqui no endpoint dessa última linha que eu criei, clicar no endpoint e trazer para baixo, ok, na vertical. Bom, trouxe uma linha aqui na vertical sem uma medida específica. Por quê? Eu vou fechar esse perfil utilizando essa linha aqui, que é a linha de projeção do plano, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou transformar isso aqui numa linha. Para transformar um elemento em linha, tá? Nós vamos ver isso em outras ocasiões. Vamos selecionar a ferramenta Include, aqui em Draw, Include, e vamos selecionar a linha central aqui, ok? Essa linha do plano, tá?
Percebam que ela se transformou numa linha. Aquela linha de referência se transformou numa linha, efetivamente. Vamos selecionar a ferramenta Trim Corner. Seleciona a linha inferior e a linha vertical. Cortou a linha nesse ponto. Vamos fazer a mesma coisa com essa aqui. Vamos selecionar a linha inferior e vamos aqui selecionar a linha vertical. Está criado aqui o nosso perfilzinho, né? Esse perfil vai ser o perfil de revolução da nossa peça. Vamos vir aqui, vamos dar dimensões então. Selecionando a ferramenta Metric Diameter, nós vamos dar cotas já com a medida do diâmetro. Normalmente, o que eu vejo por aí é as pessoas cotando aqui diretamente, só que daí tem que dar o valor do raio, tem que ficar fazendo conta, ou eu tenho que digitar uma conta aqui na caixa de entrada da dimensão. Eu vou selecionar a ferramenta Symmetric Diameter, vou selecionar a linha inferior e essa linha aqui, vou puxar para o lado aqui e vou digitar o valor do diâmetro, que é de 26 milímetros, ok? Olha só, essa linha era para estar conectada aqui, está no mesmo alinhamento, só que não ficou. O que eu quero? Eu quero que essas duas linhas fiquem alinhadas, então eu vou usar uma relação geométrica que chama-se colinear. Então selecione aqui colinear, selecione essa linha e essa. Percebam que as duas estão alinhadas e surgiu um símbolo aqui, ó, que é essa bolinha, indicando que essa linha, olha só, quando eu clico aqui nessa bolinha, ele mostra as duas linhas que estão colineares, ok? Isso é uma relação geométrica. Vamos criar um diâmetro aqui também, ó, para esse topinho aqui dessa cristinha. Então vamos vir aqui, Symmetric Diameter, selecione essa linha inferior aqui e essa linha aqui, ok? Puxem para a direita, ó, olha só, puxem aqui para a direita. Ele insiste em querer mudar a posição, eu não quero aqui, tá vendo? Eu quero nesse sentido, então eu tenho que observar que a cota está na posição que eu quero, tá? Então vamos digitar aqui 47 milímetros. Aqui agora eu vou dar uma cota dessa dimensão, dessa linha para essa, puxo para cima aqui, vamos digitar 10 milímetros. Esse pedacinho aqui eu quero com 0,5 milímetros, olha só, ficou bem pequenininho aqui, né? Olha, vamos aproximar aqui, ó. Ctrl e botão do meio do mouse você aproxima, ou pega a lupinha aqui e movimente. Pan, botão Shift e botão do meio do mouse você dá o pan. Se eu só rotacionar, olha só, eu perco a referência do plano. Dá para voltar? Dá. Ctrl H, eu volto na posição. Vamos dar uma dimensão de ângulo aqui, tá? Nessa dimensão aqui, ó. Olha só, eu quero daqui para cá 40 graus. Selecione a ferramenta Angle Between, ou seja, ângulo entre dois pontos, e vou digitar aqui 40 graus. Você percebe que essa parte de trás já está ficando preto, está ficando totalmente definido, tá? Se não tiver acontecendo isso, vem aqui e habilite esse botão Relational Shape Colors. Volte para Home, vamos dar a cota do comprimento, Smart Dimension, vamos clicar nessa linha inferior, puxar aqui para baixo e vamos digitar 115. Esse é o comprimento do nosso foguete. Vamos sair do comando do Sketch, Close Sketch, Finish. Eu tenho o meu sketchzinho feito aí, tá? Agora nós vamos vir aqui na ferramenta Revolve, vamos mudar o plano de referência e vamos selecionar Select from Sketch. Esse item só aparece quando você já tem um sketch desenhado, ok? Selecione ele, vamos selecionar o sketch, selecionei o sketch que está totalmente fechado, tá? Vamos aceitar, e aí ele te pede aqui, ó, clique numa linha para usar como eixo. Então eu vou selecionar essa linha aqui de baixo e ele já começa a fazer a revolução. Se eu movimentar aqui, ele vai fazendo. Eu posso criar a revolução no ângulo que eu quiser, ou eu posso vir aqui e falar para ele fechar a revolução a 360 graus. Vou fazer isso, Finish, Cancel. Fiz aqui já um esboço do que vai ser nosso foguete, ok? Bom, vamos fazer agora dois cortes aqui que tem dois canais, tá? Nessa nossa peça.
dois canais que tem aqui, e vamos usar a ferramenta Revolve Cut, ou seja, cortar por revolução. Vamos selecionar o plano frontal. Vamos criar um retângulo aqui nessa região. Então seleciona a ferramenta linha, vamos clicar num ponto aqui qualquer. Cuidado para não clicar exatamente no meio, tá? Porque se ele clica no meio ele fica travado. Então clique um pouquinho mais para frente aqui do meio, sobre a linha superior aqui do diâmetro, desça mais ou menos 3 milímetros, vou para a direita aqui mais ou menos 5 milímetros e subo, formei aqui esse carinha aqui, um U, né? Boca para cima. E vamos dar algumas dimensões para ele. Percebam que para cortar eu não preciso fechar totalmente o sketch desde que ele tenha seus limites, tá? Mas o ideal seria você fazer um retângulo fechado. Vamos fazer isso então, ó. Include, vamos selecionar essa linha superior. Percebam que a linha é completa aqui. Ele vai reclamar se eu tentar fazer o corte com essa linha aqui inteira. Então nós vamos cortar, trim corner. Vou selecionar, passar um corte aqui nessas duas linhas. Clica e arrasta passando sobre as duas linhas que você quer conectar. Ele conecta a linha. Vamos dar uma medida aqui, usando a ferramenta de diâmetro. O diâmetro interno desse canal vai ser de 18 milímetros. Então eu vou selecionar essa linha central, essa linha inferior do nosso canal, e vou puxar para a direita e digitar 18. A largura desse canal é de 5 milímetros, mas ele tá azulzinho ainda, né? Clique ESC, sai do comando, seleciona a ferramenta Select. Percebam que se eu clico aqui na linha e arrasto, ó, ele se movimenta no sentido longitudinal. Nós precisamos dar uma cota daqui para cá. Essa cota que nós vamos dar usando o Smart Dimension é dessa extremidade para essa extremidade aqui, para esse início do canal, e ela é de 35 milímetros. Perceba que agora sim, ela está totalmente definida. Cota de posicionamento, cota de dimensões gerais e relações geométricas que tornam esse sketch totalmente definido, ok? Agora, nesse comando nós precisamos selecionar o eixo de revolução. Vem aqui, ó, em Draw, selecione esse íconezinho aqui, eixo de revolução, selecione a linha central, Close Sketch. Percebam que o corte já está sendo feito aqui. Olha só, eu cliquei aqui sem querer na hora de movimentar a peça e ele fechou o corte com um ângulo aqui qualquer, tá? Cuidado na hora que você... Isso aconteceu agora, foi até bom. Cuidado na hora que você estiver fechando o comando, na hora que você estiver criando aqui a parte de revolução, para não clicar ESC. Se eu digitar ESC no teclado, eu perco o sketch que eu fiz. Por isso que eu falei que normalmente eu faço um sketch primeiro e depois eu faço o recurso, tá? Porque já aconteceu várias vezes de eu perder essa referência, tá? Porque eu trabalho também com AutoCAD e quando você trabalha com AutoCAD você tem mania de digitar ESC, né? E aí eu perco aqui a referência do sketch que eu criei. Bom, mas nesse caso aconteceu algo melhor, assim, menos pior. Eu perdi apenas a revolução. Então eu posso entrar aqui nesse íconezinho, Revolve Cut, Extend Step, e mudar aqui para 360 graus. Finish, cancel, está feito aqui o corte. Bom, agora, só que são dois, eu tenho mais um corte aqui. Eu não vou desenhar novamente, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Pattern, né, padrão de repetição, vou selecionar a Filter, certo? Vou aceitar, vou selecionar o plano frontal, ele vai ficar alinhado aqui a tela. Eu vou selecionar Retangular Pattern e vou criar aqui um retângulo para minha esquerda. Desse ponto aqui para esse outro ponto aqui, eu tenho 10 milímetros, que é a distância entre as faces do recorte, mais 5 milímetros, que é a largura do recorte.
Então eu vou dar uma dimensão aqui para esse retângulo, no sentido do comprimento dele, de 15 milímetros, tá? Selecione a ferramenta Select, selecione o retângulo e percebam que eu tenho duas repetições aqui no eixo horizontal. É isso que eu quero que sejam dois recursos, né? Se aqui tivesse mais, por exemplo, tivesse 4, olha só, ia aparecer 4 bolinhas amarelas, indicando que essa primeira já existe e eu criaria mais 3. Não é isso, tá? Eu quero duas, então venha, selecione Select, a setinha, selecione o sketch do Pattern e em X digite 2. Dê um Enter, já está aqui o nosso padrão retangular criado. Vou vir em Close Sketch, criei mais um recorte aqui da peça, tá? Então não precisa desenhar novamente o sketch. Se você quiser, tudo bem, mas é perda de tempo, tá? Aqui na ponta do foguete ele tem um chanfro. Só que esse chanfro ele é de 30 graus da horizontal para cá, tá? Então no sentido horizontal 30 graus e o comprimento dessa face para cá é de 20 milímetros. Bom, como que eu vou fazer isso? Vamos vir aqui com o chanfro mesmo. Então selecione aqui a ferramenta Chamfer, entre nas opções e vamos colocar Angle and Setback, ou seja, ângulo e distância. Feito isso, selecione OK. Selecione a face de referência que eu quero na horizontal, então eu pego uma face que esteja na horizontal, pode ser um círculo. Aceito. Digito os valores aqui, 20 e 30 graus. Ok. Digitado o valor, eu seleciono a aresta aqui da ponta da peça. Aceito. Olha só o que acontece. 20 na horizontal com um ângulo de 30 graus. Feito isso, Finish, Cancel. Está criado a ponta do foguete. Na pontinha que eu quero um abolamento de 2 milímetros, tá? Então eu vou selecionar a ferramenta Round, vou digitar aqui 2 milímetros e vou selecionar essa aresta. Ok? Finish, Preview, Finish, Cancel. Olha só. Então o foguetinho tem uma pontinha aqui abaulada, tá? Outra coisa que eu preciso fazer nesse foguete são furos aqui na parte de trás, tá? 2 furos, um furo de 12 milímetros que tem uma profundidade de 47 milímetros e eu tenho um furo aqui nessa parte de trás de 8 milímetros com profundidade de 62. Então o furo é feito o de 8 primeiro e posteriormente o furo de 12. Eu tenho 2 furos, um vai até um pouco mais para frente, um pouco mais profundo, e o outro um pouco menos profundo. O menor é mais profundo e o maior é menos profundo. Então eu vou criar o menor primeiro. Então eu venho aqui, seleciono Roll, seleciono a face posterior aqui da minha peça, clico em Roll Options, digito o diâmetro aqui de 8, venho aqui, seleciono Extend, Finite Extend, e vou digitar o valor de 62 milímetros. Habilito a ponta de broca e digo que a cota vai ser dada até o final da parte cilíndrica. Ok. Com o sketch aqui do furo já criado, eu venho aqui bem no centro da minha peça, já ficou totalmente definido. Close Sketch e indico a direção, que é para lá. Finish, Cancel. Poxa, Jefferson, não estou conseguindo enxergar o furo. Tudo bem, eu posso usar aqui a parte de visualização por wireframe. Vocês vão enxergar o furo lá dentro. Ou eu também posso criar um recurso. Eu tenho um recurso aqui, eu posso criar um corte no meio dessa peça. Venho aqui em PMI, Section. Seleciono esse plano aqui. Ok? Plano frontal. E crio um retângulo. Vamos criar a partir de 2 pontos. Crio um retângulo que pegue toda a minha peça, Close Sketch, indico a direção de corte para dentro, ou seja, eu quero cortar o que está dentro do retângulo, e vou puxar a profundidade aqui até sair da peça, um pouco maior que a peça. Dar um Preview, Finish. Então eu criei uma visualização cortada, um corte, uma seção, tá?
Isso é muito importante, esse recurso é muito importante para você fazer visualizações internas na peça, é bem bacana. Não quer dizer que você criou um recurso, isso aqui é só uma visualização. Eu posso vir aqui e desabilitar ou habilitar esse corte, ok? Olha só. Bom, agora eu vou criar um novo, vou desabilitar aqui o corte e vou criar o outro furo. Home, selecione a ferramenta Hold, coincidente, tá? Vamos mudar aqui em opções, vamos mudar para furo com escariado, countersink. Vamos colocar o diâmetro para 12. Vamos mudar aqui o diâmetro do escariado 16. Vamos mudar o ângulo do escariado para 60 graus. Em Extend, selecione Finite Extend, digite o valor de 47, habilite ponta de broca e diga que a medida será medida a partir do final da parte cilíndrica. Ok, selecione exatamente o centro da minha peça, Close Sketch e indique a direção de corte. Olha só, está feito aqui a furação de 12 mm. Vamos ver como que está internamente, dessa forma que tem que ficar. Feito isso, vamos voltar aqui à visualização normal. E agora só falta a gente fazer 6 furinhos aqui nessa aba do foguete, ok? Como faremos isso? Vamos esconder aqui os planos momentaneamente. Vamos esconder também esse sketch que está aqui, ó. Olha só, posso escondê-lo. E vamos criar os furinhos aqui, 6 furos. Vamos selecionar a ferramenta Hole. Selecione essa face aqui. Vamos mudar o diâmetro em opções, o furo countersink. Vamos colocar o diâmetro de 3,2, o diâmetro do escariado de 3,5, o ângulo de 90 graus e passante. Até a próxima. Through Next, ou seja, totalmente até a próxima. Ok. Vamos vir aqui e vamos alinhar com o centro do furo para cá. Feito isso, o furo está posicionado aqui num ponto. Vamos dar uma distância do centro da peça aqui até o centro do furo, que é de 18 mm, e Close Sketch, dar a direção de corte. Olha só o que aconteceu, fiz um furinho já escariado, né? Não vou precisar usar a ferramenta de chanfro para escariar o furinho. E agora vamos criar um padrão circular para repetir 6 vezes. Selecione a Filter, aceite, selecione um plano, mude aqui para Circular Pattern, ou seja, padrão circular. Clique no centro da peça e no centro da furação. Escolha um lado para a revolução e digite aqui 6. Você vai ver que tem 6 bolinhas verdes indicando que tem 6 furos. Ok, fecha, finish. Está feita aqui a furação circular. Mais um item apenas, é um furo que a gente tem aqui para fixação do foguete no suporte horizontal. É uma rosca Whitworth de 1/4. Vamos habilitar aqui o plano. Vamos escolher a ferramenta Roll, plano central. Vamos vir aqui e mudar em opções para furo roscado, Threaded. Vamos mudar para polegada, Standard Thread. E vamos escolher aqui, nessa em Thread, vamos escolher 1/4 por 20 UNC. Ou seja, o que significa isso? 1/4 de polegada com 20 fios por polegada, UNC, rosca unificada. Extensão da rosca total, True Roll Stand, ou seja, profundidade do furo. E aqui vamos colocar Through Next. Ok. Vamos vir em cima dessa linha horizontal, vamos deixá-lo aqui em cima dessa linha horizontal. E vamos dar uma cota apenas no sentido do comprimento daqui até o centro da peça. Ou seja, do fundo do foguete até o centro da peça de 40 mm. Feito isso, Close Sketch, dê a direção de corte. A direção de corte é para cá. Finish, cancel. Se você quiser, você pode colocar chanfros, né? Escariar os furos, pode dar uma melhorada no modelo, que pode ficar por sua conta aí para deixá-lo mais bonito e mais bem acabado. Vamos vir aqui em Properties, Material Table, aço 1010, 1020. Vamos colocar aqui a densidade, 7850. Apply to Model. Application Button, Properties, File Properties, Summary. Vamos colocar o título aqui, Foguete
Subtítulo: cápsula de lançamento. Vamos colocar aqui: cápsula de lançamento. O autor J.O. Manager Olivo, Company Innova. Vamos em Project. A peça é a P0060, tracinho 0. Número de revisão 0. Project Name foguete. Vamos vir em Preview, Create Preview. Ok. Finalizada a nossa peça, Save As. Vamos salvar aqui como peça 6. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção e até o próximo tutorial.